João capítulo 10, versículo 40, 41 e 42, para a glória do Senhor. Leiamos a palavra de Deus nesse momento. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que este homem está dizendo a respeito do Cristo é verdade. E ali muitos creram em Jesus. João Batista, um dos maiores profetas de Deus que andou pela face dessa terra, o homem que teve o ministério de abrir o caminho para o Salvador da humanidade. João foi o profeta de Deus que não realizou nenhum milagre em seu ministério. Porém, o seu nascimento foi milagroso, foi um milagre o seu nascimento e o seu ministério. João Batista disse 3 coisas neste texto que lemos neste momento a respeito de Jesus. E é o tema que eu quero abordar com os irmãos. Eu quero transmitir esta passagem, esta palavra do coração de Deus ao meu e ao seu coração. O que João Batista disse sobre Jesus. A primeira coisa que João Batista disse a respeito de Jesus é: tira o pecado do mundo. Agora João, não o Batista, mas o evangelista João, no capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, não é obra, não é flagelo, não é penitência, não é cerimônia religiosa. Nada disso pode tirar, anular, limpar, tampar, tirar o pecado de uma pessoa. Isaías capítulo 64, versículo 6, o profeta Isaías disse: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo de imundície, murchamos como a folha, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9 diz: sois salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nada disso pode tirar o pecado, somente o Cristo através do teu sangue poderoso, aleluias. Somente Jesus pode purificar o homem de seus pecados. Em João capítulo 14, versículo 6, a seguir o Senhor Jesus ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, em hipótese alguma, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluias. Somente Jesus tira pecado, somente o sangue de Jesus, somente o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira coisa importantíssima que João Batista disse sobre Jesus. A segunda coisa que Jesus disse a respeito do Cristo, e o evangelista João, no capítulo 3, versículo 30, continua falando. A segunda coisa, é necessário que ele cresça. E João diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus ele deve ser glorificado com nossa maneira de viver, com o nosso trabalho, com nossos lábios, com o nosso esforço, com o nosso andar, com o nosso testemunho.
Em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, o apóstolo João, ele diz: e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, o escritor disse: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios daquele que confessa o seu nome. É necessário que ele cresça e que nós venhamos nos diminuir a cada dia. O pregador não é importante, o importante é aquele que inspira o pregador. A igreja não é importante, é importante aquele que está no meio da igreja. Aleluias! Nós devemos entender que a segunda coisa que João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Para que Cristo seja glorificado em nós, devemos ser humildes diante dos homens. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 5 a seguir: da mesma forma, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, para que, ao tempo dele, ele vos exalte. Aleluias! É necessário que ele cresça e eu diminua. Para que Cristo seja glorificado em nós, devemos ser assim. Considerai um ao outro superior a si mesmo. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra bata profundamente em seu coração nesse momento. É necessário que ele cresça e eu diminua, mas para que Cristo seja a cada dia glorificado em nós, devemos ser humildes diante dele mesmo. Porque ele nos dá o exemplo de humildade, de se rebaixar ao ponto de Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou às mais altas posições e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O próprio Jesus nos dá exemplo de abnegação, de entrega, de humildade. Aleluias. A terceira coisa que João Batista disse sobre Jesus. A primeira foi que tira o pecado do mundo. A segunda, que ele é necessário que ele cresça em nós e eu diminua. Agora, a terceira coisa que João Batista disse a respeito de Jesus foi: batiza com o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação, como diz em Atos capítulo 10. E quando Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
eles disseram: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo impôs a mão sobre eles e eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo. E se confirma o que Mateus, no capítulo 3, versículo 11, diz: e ele vos batizará, ele vos batizará, ele vos batizará, ele vos batizará. Ele quem? O Cristo, com o Espírito Santo. Aleluias. O batismo com o Espírito Santo é muito importante. Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você sabe por que você, meu amado e minha amada irmã, você prega no ônibus, você prega com intrepidez, sem coragem? Porque você foi revestido pelo Santo Espírito de Deus. Creia, porque o batizador com o Espírito Santo, que é o Cristo, até hoje está fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E somente Jesus, Ele pode batizar com o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de me abaixando desamarrar as correias das sandálias dos seus pés. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A terceira coisa que João Batista disse sobre Jesus é que ele vos batizará com o Espírito Santo. Você que não foi batizado e crê, você que não foi impactado ainda, mas crê, levanta a mão para o céu e receba o batismo com o Espírito Santo. O batismo não salva, porque o batismo é para o salvo, mas o batismo com o Espírito Santo vai te dar coragem, intrepidez, dons espirituais, para levar essa mensagem maravilhosa do Evangelho da graça, do Evangelho que purifica, o Evangelho que dá graça, o Evangelho que sustenta, o Evangelho que impulsiona, o Evangelho que dirige, o Evangelho que sustenta a igreja, o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 coisas que João Batista disse, 3 coisas importantes, e que eu acabei de apresentar a vocês. Tira o pecado do mundo. Quem? Jesus. É necessário que ele cresça. Ele quem? Jesus. E batiza com o Espírito Santo. Quem? Somente Jesus. Deus abençoe você neste momento. E que esta palavra venha tocar em seu coração. Venha te dar graça. E que Deus te abençoe. E que nos seja dado a graça e a misericórdia. Amém. Aqui é o irmão Elvio Santos de Brasília, Distrito Federal. Eu deixo um abraço especial a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem. A paz do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos neste momento, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Divulgue esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.